Ave Maria a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos iniciar então a nossa leitura do tratado. Estamos hoje, no caso, no 16º dia, que é o quarto dia da primeira semana após os 12 dias. Paramos no número 157. Estamos dentro, nesse número 157, no capítulo 5º. Então, capítulo 5º, artigo 5º, esta devoção nos conduz a uma união com nosso Senhor. Parágrafo 1º, vimos que a devoção é um caminho fácil. Parágrafo 2º, vimos que essa devoção é um caminho curto. E agora veremos que essa devoção é um caminho perfeito. Esta prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e unir-se a Jesus Cristo, pois Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas. E Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que é, quis vir a nós, pequenos vermes da terra, que nada somos. Como fez isto? Fez por Maria. O Altíssimo desceu perfeita e divinamente até nós por meio da humilde Maria, sem nada perder de sua divindade e santidade. E é por Maria que os pequeninos devem subir perfeita e divinamente ao Altíssimo, sem recear coisa alguma. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente por Maria, sem nada de sua imensidade, sem nada perder de sua imensidade, né? Algo que nós não podemos compreender, tão grandioso fato, a encarnação do Verbo, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, de fato, está aí. De fato, nosso Senhor realizou de modo perfeito sua encarnação. Então o inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente e perfeitamente, até pessoalmente, a nossa humanidade, sem nada perder de sua imensidade, Então é também pela pequena Maria que devemos deixar-nos conduzir e conter perfeitamente, sem a menor reserva. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente e perfeitamente, até pessoalmente, a nossa humanidade por meio de Maria, sem perder uma parcela de sua majestade. E também por Maria devemos aproximar-nos de Deus e unir-nos à sua majestade perfeita e estreitamente, sem temor de repulsa. Aquele que é, quis, enfim, vir ao que não é, e fazer que aquele que não é se torne Deus ou aquele que é. E ele o fez perfeitamente, dando e submetendo-se inteiramente à Virgem Maria, sem deixar, total a Virgem Maria. Aquele, interessante, esse trecho, aquele que é, veio ao que não é, ou seja, nós não somos, Aquele que é o nome de Deus. Então nós somos aqueles que não somos Deus, não temos a existência por si próprio, não temos o nosso ser no sentido do ser divino, Por isso esse nome Yahvé seria aquele que é. Nós vemos, que aquele que é veio aquele que não é para fazer que aquele que não é, nós, se torne Deus, ou seja, aquele que é. Então, Cristo veio nos divinizar nesse sentido, nos unir a Deus.
E ele o fez perfeitamente, dando-se submetendo inteiramente a Maria, sem deixar de ser no tempo aquele que é na eternidade. Outro sim, é por Maria, se bem que sejamos nada, podemos tornar-nos semelhantes a Deus, pela graça e pela glória, dando-nos a ela tão perfeitamente e inteiramente que nada sejamos em nós mesmos e tudo nela, sem receio de nos enganar. Ainda que apresentem um caminho novo para ir a Jesus Cristo, e que esse caminho seja pavimentado com todos os merecimentos dos bem-aventurados, ornado de todas as suas virtudes heróicas, iluminado e decorado de todas as luzes e beleza dos anjos, e que todos os anjos e santos lá estejam para conduzir, defender e amparar aqueles e aquelas que o quiserem palmilhar. Em verdade digo, ousadamente digo a verdade, eu havia de preferir a este tão perfeito caminho imaculado de Maria. Posso ir imaculatam via meam. Via o caminho sem a menor nódoa ou mancha, sem pecado original ou atual, sem sombras, sem trevas. E quando meu amável Jesus vier, em sua glória, uma segunda vez à terra, como é certo, para aqui reinar, o caminho que escolherá será Maria Santíssima, o mesmo pelo qual ele veio com segurança e perfeitamente a primeira vez. A diferença entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e oculta, a segunda será gloriosa e retumbante. Ambas, porém, são perfeitas, porque como a primeira, também a segunda será por Maria. Eis o mistério que não podemos compreender. Ictatia hominis lingua. Aqui, né, se cale toda a língua acerca disso, pois é um grande mistério. Essa devoção é um caminho seguro. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para irmos a Jesus Cristo e adquirirmos a perfeição unindo-nos a Ele. Primeiro, porque esta prática preconizada por mim não é nova, é tão antiga que não se pode, como diz Budon, em um livro que escreveu sobre esta devoção, determinar-lhe com toda a precisão os começos. Em todo caso, é certo que há mais de 700 anos encontra-se vestígios dela da igreja. Santo Odilon, abade de Cluny, que viveu cerca do ano 1040, foi um dos primeiros que a praticaram na França, conforme está anotado em sua vida. Cardeal Pedro Damião refere que em 1116 o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem em presença de seu diretor e de um modo bem edificante pôs a corda no pescoço, tomou a disciplina e depositou sobre um altar uma quantia de dinheiro como sinal de seu devotamento e consagração à Santíssima Virgem, e assim continuou tão fielmente que na hora da morte mereceu ser visitado e consolado por sua boa soberana, de cujos lábios recebeu as promessas do paraíso em recompensa de seus serviços. Cesário Bolando menciona um ilustre cavaleiro, Voltaire de Birbach, parente chegado dos duques de Lovaina, e pelo ano 130 fez esta consagração à Santíssima Virgem. Esta devoção foi praticada por muitos particulares até o século XVII, quando se tornou pública. O padre Simeão de Royas, da Ordem da Trindade, também chamado da Redenção dos Cativos, pregador do rei Filipe III, pôs em voga esta devoção em toda a Espanha em 1611 e na Alemanha
a instâncias de Filipe III. Obteve de Gregório XV grandes indulgências para aqueles que a praticassem. O padre Loriot, da Ordem de Santo Agostinho, aplicou-se com seu íntimo amigo, o padre Roya, a espalhar esta devoção por toda a Espanha e a Alemanha, o qual fez, por seus escritos e pregações, compôs um grosso volume intitulado Hierarquia Mariana, no qual trata com piedade e erudição da antiguidade, da excelência e solidez desta devoção. Os reverendos padres teatinos estabeleceram esta devoção na Itália, na Sicília e na Saboia, no século XVII. O reverendo padre Stanislau Falácio, da Companhia de Jesus, experimentou maravilhosamente esta devoção na Polônia. O reverendo Cornélio Lápide, recomendável tanto por sua piedade como por seu profundo saber, tendo recebido de vários bispos e teólogos a incumbência de dar seu parecer sobre essa devoção, examinou-a acuradamente e teceu-lhe louvores dignos de sua piedade. E seu exemplo foi seguido por muitas outras pessoas importantes. Reverendos padres jesuítas, sempre zelosos no serviço da Santíssima Virgem, apresentaram ao Duque Fernando da Baviera, em nome dos congregacionistas de Colônia, um pequeno tratado desta devoção. O Duque, que era então arcebispo de Colônia, deu-lhe sua aprovação e a permissão de imprimi-lo, exortando todos os curas e religiosos de sua diocese de propagar, quanto pudessem, esta sólida devoção. O cardeal de Beiruli, cuja memória é abençoada por toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar esta devoção. Apesar de todas as calúnias e perseguições que lhe levantaram e moveram críticos e libertinos, acusaram-no de inventar novidade e superstição. Escreveram e publicaram contra ele um panfleto difamatório e serviram-se antes o demônio, por seu intermédio, de 1000 estratagemas para impedi-lo de divulgar na França esta devoção. Mas o grande e santo homem se opôs às suas calúnias de uma maneira inalterável para a ciência, e as suas objeções, contidas no tal libelo, pequeno escrito em que as refuta energicamente, demonstrando que esta devoção é fundada no exemplo de Jesus Cristo, nas obrigações que lhe devemos e nos votos que fizemos. No santo batismo é especialmente com esta última razão. Ele fecha toda a boca aos seus adversários, fazendo ver que esta consagração à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo por suas mãos nada mais é que uma perfeita renovação das promessas do batismo. Diz, enfim, muitas coisas belas que se pode ler em suas obras. No livro de Boudon, já citado, encontra-se os nomes dos teólogos que a examinaram. Pode-se ler encontra-se os nomes dos papas que aprovaram esta devoção. Dos teólogos que a examinaram, pode-se ler as perseguições que lhe suscitaram e que venceu, e dos milhares de pessoas que a abraçaram sem que jamais papa algum a tenha condenado. Nem seria possível fazê-lo sem derrubar os fundamentos do cristianismo. Fica, portanto, de pé que esta devoção não é nova e que não é comum por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo mundo. Número 164. Segundo, esta devoção é o meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque pertence à Santíssima Virgem e lhe é próprio conduzir-nos a Jesus Cristo,
como compete a Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial. E não creiam erroneamente as pessoas espirituais que Maria seja um empecilho no caminho que conduz à união divina, pois seria possível que aquela que achou graça diante de Deus, para o mundo todo em geral e para cada um em particular, fosse um empecilho a uma alma que busca a grande graça da união com Ele? Seria possível que aquela que tem sido cheia e superabundante de graças, e tão unida e transformada em Deus a ponto dele encarnar-se nela, impedisse a uma alma de ficar perfeitamente unida a Deus? É verdade que, à vista de outras criaturas, ainda que santas, poderia talvez, em certos tempos, retratar a união divina, mas não Maria, como já disse e direi sempre, sem cessar. Uma das razões porque tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, a mãe do Filho do Homem, a esposa do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem quiser o fruto bem maduro e formado deve ter a árvore que o produz. Quem quiser possuir o fruto da vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Quem quiser ter em si a operação do Espírito Santo, deve ter sua esposa fiel e inseparável, Maria Santíssima, que o torna fértil e fecundo, como já dissemos alhures. Persuadi-vos, portanto, de que, quanto mais contemplardes Maria em vossas orações, meditações, ações e sofrimentos, se não de um modo distinto e perceptível, mas ao menos geral e imperceptível, tanto mais perfeitamente encontrareis Jesus Cristo, que, com Maria, é sempre grande, poderoso, altivo e incompreensível, e muito mais do que no céu em qualquer criatura do universo. Assim, Maria Santíssima, toda abismada em Deus, está longe de tornar-se um obstáculo aos perfeitos no seu caminho para chegar à união com Deus. E bem ao contrário, não houve até hoje, nem haverá nunca criatura que nos auxilie mais eficazmente do que ela nesta grande obra, seja pelas graças que para este ofício vos comunicará, pois ninguém fica cheio do pensamento de Deus se não for por ela, diz um santo. Nemo cogitatione Dei repletur nisi per te. Seja pelas ilusões e trapaços do espírito maligno, como contra o qual ela vos garantirá. Onde está Maria, não entra o espírito do maligno, e um dos sinais mais infalíveis de que está sendo conduzido pelo bom espírito é a circunstância de ser muito devoto de Maria, de pensar nela muitas vezes e de falar-lhe frequentemente. É esta opinião de um santo que acrescenta que, como a respiração é inconfundível de que o corpo não está morto, o pensamento assíduo e vocação amorosa de Maria é um sinal certo de que a alma não está morta pelo pecado. Maria, sozinha, esmagou e exterminou as heresias. Diz a Igreja com o Espírito Santo que a conduz sola cuncta hereses intermessiste in universo mundo. Embora os críticos resmunguem contra esta afirmação, jamais um fiel devoto de Maria cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formal. Poderá errar materialmente, tomar a mentira por verdade e o espírito maligno pelo bom. É isto mesmo, não tão facilmente como outro qualquer, mais cedo ou mais tarde, porém, reconhecerá sua falta e seu erro material, e quando o reconhecer, não teimará de modo algum em crer e sustentar o que tomará por parte. Qualquer pessoa, portanto, sem receio de ilusão, como comum às pessoas de oração, que quiser avançar no caminho da perfeição e achar seguro e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de todo o coração. Ordem maius et animo volenti esta devoção à Virgem,
a Santíssima Virgem e talvez ainda desconheça. Entre neste caminho excelente que não conhecia e eu lhes mostro. É um caminho trilhado por Jesus, a sabedoria encarnada, nosso único chefe, os fiéis que o trilharem não podem estar enganados. Assim, essa devoção é um caminho fácil devido à plenitude da graça e da unção do Espírito Santo de que está cheio. Ninguém que marche neste caminho se cansa, nem recua. É um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito onde não há lama, nem poeira, nem menor sujeira do pecado. É, enfim, um caminho seguro de um modo reto e garantido, sem voltas, para a direita ou para a esquerda, nos conduz a Jesus Cristo e a vida eterna. Entremos, portanto, neste caminho, marchemos dia e noite até a plenitude da idade. Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.